Boa noite, gente, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma aula. Hoje o tema é variáveis societárias e tributárias. É um tema fortemente relacionado à contabilidade, obviamente, e eu vou dizer para vocês que eu acho esse tema muito chato, é um conteúdo muito chato, então eu tentei pegar e simplificar muito, porque você sabe como a contabilidade no Brasil é um tema extremamente complexo, cheio de detalhes e variáveis, e para cada lugar é diferente, assim como cada setor negócio, para cada tipo de produto, cada tipo de coisa tem condições específicas diferentes. Então eu peguei tudo aqui que tinha uma forma bem, digamos, não vou dizer superficial, mas de uma forma mais global e trouxe aqui para vocês. Obviamente, qualquer análise que for fazer nesse sentido vai envolver muito mais estudo de uma forma muito mais aprofundada. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, do jeito que fica mais confortável. Pronto, agora está bem melhor. Então, com certeza, para trabalhar com isso aqui, na prática, vai ter que exigir muito mais estudo aprofundado do que está aqui agora. Mas espero que isso aqui possa servir como uma base, principalmente para dar uma introdução e como isso aqui realmente afeta o negócio. Porque a síntese disso aqui é muito simples e rápida. Eu poderia falar para vocês isso aqui em 2 minutos, mas eu sou mal, então não vou falar. Vou passar a aula inteira primeiro. Mas eu vou tentar correr. Tem slides que eu nem vou comentar, se vocês quiserem. Eu até escrevi bastante coisa, que algumas coisas eu copiei diretamente das leis. E essas coisas vocês podem ler se realmente quiserem saber, e algumas delas não são fundamentais, tá, para o nosso conteúdo. O importante é que entender essa relação e como ela funciona. E isso aqui afeta especialmente o mercado B2B, porque o regime tributário das empresas, de acordo com elas estão enquadradas e uma relaciona com a outra, tem algumas situações diferentes ali que podem beneficiar uma ou outra por meio de crédito. Então, tipo, são situações bem específicas, por isso que eu nem vou dar muita ênfase aqui, e na prova também não pretendo pegar e cobrar isso aqui em larga escala. Talvez eu nem cobre, pra ser sincero. Mas o conteúdo faz parte do que vocês têm que ver, então vamos lá. Introdução. O entendimento das variáveis societárias e tributárias é importante para a compreensão da formação de preços entre entidades jurídicas. Aquele negócio, lembra? Mercado B2B, mercado B2B. Dessa forma, compreender as especificidades das opções societárias e tributárias no contexto brasileiro é um dos principais desafios dos gestores na atualidade, tendo em vista a complexidade do nosso sistema. Aquilo foi falado. Se verem as quantidades de alterações que tiveram nessas leis que afetam a contabilidade, em um ano passam-se de 2 por dia. Então, se chega numa situação que nem essa, já é um caos tremendo. Eu tenho certeza, se pegasse uma inteligência artificial super avançada como o Watson e colocasse ele fazer a contabilidade no Brasil, ele ia sofrer, ia ter cabelo branco, que nem eu, assim, tipo, se estressando. Porque com certeza isso aqui não é uma coisa que facilmente o ser humano vai ser substituído em breve, porque tem tanta regra diferente e tem umas situações, tem uma lógica tão interna que é até difícil de conseguir trabalhar com isso aqui em várias escalas diferentes, principalmente na automoção. Automação. Vamos prosseguir. No Brasil, os principais enquadramentos tributários a serem analisados por gestores são lucro real, lucro presumido e simples nacional. Eu deixei aqui dividido os slides nessas 3 categorias, explicando um pouco como funcionam as relações umas com as outras. Mas como eu disse, isso aqui é uma coisa muito específica e se atualiza com muita frequência. É possível que, por exemplo, coisas... Aqui eu peguei a parte mais superficial, que isso aqui eu realmente peguei da lei, copiei, tá aqui. Mas, tipo, tem detalhes que podem ter sido atualizados, que podem estar um pouquinho diferentes, podem ter coisas e situações que vocês conheçam que sejam diferentes, e peço qualquer coisa que realmente vocês notem, assim, não, isso aqui não tá mais certo, ou tá diferente, me avisem que eu pego e faço um novo vídeo somente falando desses apontamentos, tá? Peço a participação de vocês, porque eu não trabalho diretamente com isso aqui. Apesar disso aqui afetar meu trabalho, isso aqui não é feito por mim, essas partes. Então, tipo, tem coisas que poderiam ser mais completas, até que vocês deem observações ou solicitem mais informações, eu posso pegar, trabalhar e fazer mais um arquivo, um vídeo extra, além da próxima aula, é claro, tipo, colocando as informações que vocês querem. Joinha, gente? Continuando. Por meio deles, as empresas brasileiras ficam sujeitas a regras diferenciadas de gestão tributária, afetando diretamente os preços que praticam. Lembra que isso aqui, então, nossa matéria envolve boa parte da precificação mesmo, e essa relação aqui no mercado B2B afeta muito a questão do preço. Tem situações, inclusive, que eu vou comentar daqui para frente, por exemplo, que algumas empresas levam vantagem, até mesmo em licitações públicas, ou isso tipo, serve também para equilibrar um pouco as relações comerciais entre estados. Mas já vamos conversar mais sobre isso. Regime tributário do lucro real. O regime tributário do lucro real é a mais complexa forma de tributação em geral as empresas... Aqui, tá. É isso que eu queria ver, só essa questão da vírgula, o que tem de errado. Tributação destinada em geral a empresas de grande porte. Eu vou corrigir isso aqui nesse postal, tá? Esse regime tem como principal objetivo apurar o lucro da empresa, deduzindo as receitas do total de todos os gastos relacionados aos custos e despesas, além de ressaltar os ajustes permitidos pela legislação fiscal.
É considerado lucro real o lucro líquido do período ajustado pelas adições, exclusões e compensações prescritas em leis. Então a fórmula fica lucro real igual a lucro líquido mais adições, menos exclusões, mais ou menos compensações. Ignora essa fórmula para nossa aula, tá? Vocês devem ter visto isso aqui em contabilidade ou deve ter outra disciplina relacionada que viram já esse tipo de coisa. Aqui, isso aqui não vai ser importante, somente faz parte da nossa introdução. Estão obrigados a essa modalidade as empresas enquadradas conforme as regras descritas na Lei número 9.718. Hoje a aula é praticamente de direito contábil, cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões de reais ou proporcional ao número de meses do período quando for inferior a 12 meses, certo? Eu não vou ler o resto das regras aqui, mas saibam que tem várias outras condições, por exemplo, cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas. Tem situações, inclusive, que uma empresa pode pegar e optar pelo lucro real. Então, isso aqui não é exclusivo das regras. Isso aqui pode ser realmente uma opção da empresa. Lucro no exterior. Eu vou pular isso aqui, tá? Pra nossa aula não ficar muito longa, que eu tenho receio que ela dure... Ontem eu gravei uma aula que tinha 20 slides e durou 50 minutos. Essa aula tem 30, então tô tomando minhas precauções aqui. O regime de lucro real, caso vocês queiram ver aquelas condições, lembra que está disponível no slide aqui embaixo. Então basta pegar ali os slides e ver realmente essas páginas. Mas para a gente ficar lendo para vocês inteiro, se vocês não têm interesse, vai ser muito maçante. Então, continuando. O regime do lucro real ainda pode ser declarado como uma opção por parte da empresa, mesmo que esta não seja obrigada a apurar seus tributos para essa modalidade. Você lembra que eu acabei de falar, né? Então a empresa não precisa ter aquelas condições, ou pelo menos uma delas, ali no caso, ela pode realmente optar por esse caminho. Pois por meio dessa modalidade é possível realizar aproveitamentos tributários através de relações de créditos tributários dos principais impostos brasileiros. ICMS, IPI, PIS e COFINS. Eu considero que vocês já têm um entendimento do que cada um desses impostos são, como são aplicados e de quais esferas eles pertencem. Mas, caso não tenham, entre em contato, a gente faça, igual eu falei, faça material complementar, posto lá, mando áudio, faça o que for, tá? Eu não quero deixar ninguém na dúvida. Essa semana de aula particular para um aluno praticamente estava com dúvida no WhatsApp, de uma meia hora que eu gravei áudio, vídeo, tudo explicando o negócio. Então, eu fico muito feliz de conseguir realmente ajudar vocês a compreender coisas que não saibam, ou até mesmo muitas situações que você pergunta umas coisas bem específicas, eu tenho que correr atrás, tenho que aprender. Então, esse crescimento mútuo eu adoro, tá? Então, não se sintam envergonhados. Caso a empresa vencedora, não é vendedora, e compradora... sim, realmente, desculpa. Caso a empresa vendedora e compradora sejam empresas de lucro real, isso possibilitará o aproveitamento pleno dos tributos, os 4 citados. Caso a empresa compradora seja regida pelo lucro presumido, ficam de fora o aproveitamento do PIS e COFINS. E se for do Simples Nacional, não haverá aproveitamento tributário. Então, estamos aqui, essa relação, de uma forma simplificada. Aqui, no caso, quando a empresa é do lucro real, certo? Aqui lá é uma empresa vendedora. E aqui estão os benefícios que, no caso, o comprador terá. Aproveitamento de todos os tributos, no caso, se for empresa de lucro real. Aproveitamento de todos os tributos, exceto PIS e COFINS, conforme foi citado no último slide, para a empresa do lucro presumido. E não há aproveitamento de crédito tributário para a empresa do Simples Nacional. A empresa Simples Nacional já tem muita vantagem por si só, então, depois a gente vai ver as partes dela lá. Caso a empresa compradora seja do lucro real e a vendedora, seja do Simples Nacional, nossa, eu não sei porque eu leio o vendedor e falo vencedor, poderão ser aproveitados quase todos os tributos, exceto o IPI, vide regulamento do ICMS de cada estado. Nas demais situações se mantêm iguais à inversão de posições. Então aqui temos mais um exemplo, mais uns quadros simplificando o processo. Compradoras e vendedoras, no caso aqui, como uma empresa do lucro real sendo compradora. Então, se uma empresa de lucro real vender para ela, aproveitamento de todos os tributos. No caso, se for uma empresa de lucro presumido, aproveitamento de todos os tributos, exceto PIS e COFINS. E quando uma empresa do Simples vende para a empresa de lucro real, aproveitamento de todos os tributos, exceto IPI. Então, daqui teve uma pequena modificação nessa relação. Como eu tinha dito, agora a partir dos próximos slides, dos próximos tipos de regimes tributários, eu não estou escrevendo muito como funciona essa relação, estou colocando mais os quadros, tá? Mas é basicamente essa situação. Como eu tinha dito, deu uma boa simplificada no processo, por meio de um livro que depois eu vou citar qual que foi a fonte disso aqui tudo. Regime tributário do lucro presumido. O lucro presumido é uma maneira mais simplificada de tributação do imposto de renda e da contribuição social. Nessa modalidade, a tributação é realizada mediante a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa. Sobre esse percentual, calcula-se o imposto de renda e a contribuição social. Então a fórmula aqui podem ver que é uma forma mais simplificada, lucro presumido, igual. Receita bruta visa um percentual que vem das alíquotas e afins.
podem optar pelo regime presumido das empresas não obrigadas pelo lucro real e cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões, seguindo a mesma lógica que seria do lucro real, só que agora abaixo. Ou a menor, no caso, 6 milhões e 500 mil. Opa, é o contrário, na verdade. 6 milhões e 500 mil reais, tá certo? Eu tô meio cansado, meu computador até deu pau hoje. Então, tipo, não liguem se eu ler umas coisas erradas, tá? Mas fiquem tranquilos, igual eu falei. Se não entender alguma coisa, me comunique por WhatsApp, por chat, por onde for, por live, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los. E caso tenha cometido alguma gafe, vocês me avisam. Da mesma maneira que no lucro real, é possível realizar aproveitamentos tributários no lucro presumido. Então, vamos lá. Aqui já está simplificado. Quando uma empresa de lucro presumido está atuando na posição de vendedora, quando ela vende para uma empresa de lucro real, tem aproveitamento de todos os tributos, exceto PIS e COFINS. É praticamente a mesma relação anterior entre as duas já. Tem, no caso, quando ela vende para uma empresa de lucro presumido, aproveitamento de todos os tributos. Então, nesse caso, para elas são mais vantajosos interagir entre si. E quando vende uma empresa do Simples Nacional, não há aproveitamento de crédito tributário. E agora nela, na posição de compradora, nós temos aqui, quando ela compra uma empresa do lucro real, tem aproveitamento de todos os tributos, exceto PIS e COFINS. Quando tem, no caso, ela compra outra empresa do lucro presumido, aproveitamento de todos os tributos. E, no caso de uma empresa do Simples Nacional, ela tem aproveitamento do ICMS. Isso aqui tem uma diferença da outra relação, quando, no caso, uma empresa do Simples estava comprando, não tinha aproveitamento tributário nenhum. Mas já quando uma empresa do lucro presumido compra uma empresa do Simples Nacional, ela realmente tem aproveitamento. Regime tributário do Simples Nacional. Com o intuito de atender as empresas de pequeno porte e as microempresas, esse regime oferece normas gerais de arrecadação diferenciada, através de um regime único de arrecadação. São qualificados para esse regime MEI, receita bruta anual que seja até R$ 81 mil, microempresa, receita bruta anual seja de até R$ 36 mil, 36 mil, errei de novo, viu? R$ 360 mil, e empresa do pequeno porte, cuja receita bruta anual seja superior a 360 mil e menor do que 4 milhões e 800 mil, para não dar diferença ali no caso do que seria do lucro presumido. Não sei se algum de vocês é MEI, mas observar tipo de vantagem é bem interessante, porque o MEI paga imposto único, né? Ele paga uma arrecadação de R$ 54, eu não sei quanto está agora a arrecadação no MEI. E, teoricamente, ele pode vender à vontade sem pagar mais impostos que isso, então isso é bem interessante. Obviamente, isso aqui segue regras, isso aqui, no caso, seria a versão mais, digamos, superficial dessa questão. Então, tem muitas relações e exceções na nossa contabilidade brasileira, então nem tudo é tão bom quanto deveria ser. E tende a ser mais complexo do que o início de uma lei disso, mas enfim. Existem algumas restrições para o enquadramento nesse regime, que são apresentadas na Lei Complementar 123/2006. O que normalmente são essas restrições? Por exemplo, assim, agora vem a parte que eu falei que é dar uns exemplos. Não sei se algum de vocês trabalha com licitação pública, mas em licitações públicas, microempresa tem muitas vantagens. No caso, em alguns tipos de licitações públicas, por exemplo, quando tem pregão, que, por exemplo, pregão é como se fosse um leilão ao contrário, onde as empresas competem oferecendo cada vez menores preços para conseguir vender para o meio público. Se tiver uma microempresa competindo no meio da sessão, por exemplo, nós temos 4 empresas e uma delas é microempresa, se as outras 3 empresas ofertarem propostas menores, a microempresa tem o direito de cobrir a proposta das demais assim que tiver terminado o certame. Então, assim, digamos que realmente saiu o vencedor, a microempresa pode chegar, olhar o preço e falar, eu cubro isso aí. E vai. E, tipo, além disso, tem outras questões. Em compras diretas, em outras relações também comerciais, diferentes da licitação, muitas vezes a empresa pública tem que dar preferência para a microempresa, com a ideia de desenvolver pequenos negócios também. Isso às vezes é controverso, porque muitas vezes pode fazer a empresa pública gastar mais, porque tudo bem que ela está contribuindo muitas vezes para o seu município, para a região onde ela está, no caso, instalada, então muitas vezes é uma causa nobre, mas às vezes comprar de grandes empresas pode gerar economia para a empresa, então fica aquela relação dupla do que seria melhor ou pior. Eu acho que é um bom incentivo porque realmente você pegar e distribuir a renda, no caso ajudar as pequenas empresas a crescerem, isso garante para o Brasil boas condições de diminuir o desemprego e relações assim, porque a maior parte das pessoas são empregadas por pequenas empresas. Então, por isso que se vem essa ideia desse ideal de pegar e priorizar elas. E vindo contra isso, porque eu estou falando isso, que uma das restrições para poder se enquadrar no Simples seria, por exemplo, você ser uma empresa que é de outra empresa. Por quê? Sempre que eu falei daquela questão de cobrir uma licitação,
que você, sendo microempresa, tem esse direito? Pense que, por exemplo, uma grande empresa, que é dona da maior parte do mercado, pode pegar, ter uma empresa menor, digamos, poderia, né, se isso aqui não fosse proibido, ter uma empresa que estivesse enquadrada no Simples, que fosse uma microempresa, e ela poderia pegar e competir em licitações, ganhando algumas vantagens. Então, penso que isso aqui é irônico, e essas restrições servem para você poder pegar e evitar esse tipo de problema. Além de que uma empresa grande pode se dividir em várias outras pequenas empresas e, de acordo com isso, ter algumas vantagens tributárias por causa disso. Então, por que ter uma empresa que custe tipo milhões e milhões, você pode ter dezenas de empresas menores que façam as operações dela, dividam elas corretamente, e dessa forma você consiga ter a melhor relação, digamos, com os seus tributos quanto for possível. Então, tudo tem muito controle e todo esse controle tem um motivo, né? Claro, eles tentam pensar nas brechas. Mas ainda assim, nós temos muita brecha no Brasil e as brechas continuam sendo exploradas e provavelmente vão continuar sendo exploradas sempre, porque por mais que você crie uma regra nova, você cria um monte de exceções e um monte de brechas e isso aí vira uma bola de neve e nunca acaba. A gente sabe como é. Assim como os demais regimes, o aproveitamento de crédito pelo Simples Nacional depende do enquadramento das empresas que são feitas as transações. Então aqui, no caso a empresa do Simples Nacional, ela na posição de vendedora. Se ela estiver vendendo para uma empresa do Simples, no aproveitamento de crédito tributário, está vendendo uma empresa do lucro presumido, tem aproveitamento do ICMS, e se estiver vendendo para uma empresa do lucro real, tem aproveitamento de todos os tributos, exceto IPI. Se agora a empresa do Simples Nacional está na posição de comprador, ela não tem aproveitamento tributário nenhum, porque ela já tem um enquadramento que é mais simplificado e funciona de uma forma mais benéfica para a empresa, então não faria muito sentido. Mas se lembrem, vou passar aqui para a conclusão já, tudo que foi falado aqui até esse momento tem um monte de exceções, cada estado tem suas regras, cada tipo de produto, como foi dito, muitas vezes pode ter suas regras, tem negócios que são incentivados, tem negócios que não são incentivados, então tudo tem muitas exceções, igual eu falei, tentei pegar tudo de uma forma bem genérica, mas se o negócio de vocês se enquadra de forma diferente, igual eu falei, se uma informação aqui você acha que está desatualizada ou não se enquadra para a realidade que estão atuando, só me avisem que eu faço um outro vídeo e corrijo, tá? Porque isso aqui é um tema complexo, no Brasil varia demais, então as regras são complicadas. Então, às vezes eu peguei o direito da lei, mas acabei não atualizando outra coisa. E assim vai. Mas, em princípio, os valores foram atualizados com as últimas modificações que tiveram, acho que ano passado. Então, é para estar atualizado tudo. Algumas transações comerciais entre empresas podem gerar um benefício ao comprador, isso por meio do aproveitamento do crédito tributário. Esse fator tem uma relevante representação nos preços praticados no mercado. As empresas cujo aproveitamento tributário não é permitido ao seu cliente devem praticar preços abaixo do mercado, para que assim se mantenham competitivas. Então, eis a questão. Por exemplo, assim, igual vou citar novamente os casos de licitações públicas, ou que nem na empresa que eu atuo também fazendo na parte de compras, e principalmente de gestão de suprimentos, quando você vai pegar e vai fazer uma compra, por exemplo, em São Paulo, o preço tem de ser mais barato. Mas aí nós temos o diferencial da alíquota. E que nem empresa pública, e boa parte das empresas, a gente considera esse valor dentro da proposta. Porque, ele querendo ou não, por mais que seja a própria empresa que está comprando, que tenha que recolher, isso faz uma diferença no final das contas e é um valor a mais que a empresa tem que desembolsar. Então, normalmente, quando a gente compra de uma empresa de São Paulo, nós temos que fazer esse cálculo de maneira que o preço fique mais realista. Isso também já ajuda a melhorar a competição com as empresas que estão no local. Porque, normalmente, as empresas de São Paulo, até por motivo de tributação própria, sistema até mesmo de escala, tem várias variáveis diferentes que fazem lá os preços ser menores aqui do que, por exemplo, no Paraná, onde a gente está, ou outras regiões que sejam mais afastadas. Então, tem essa questão comercial. E normalmente, se a tua empresa não oferece vantagem para o cliente diretamente, você tem que trabalhar com preço menor de maneira que vise equilibrar essas relações que nós estamos vendo aqui. Beleza? Então, continuando. Ao analisar o enquadramento tributário das empresas, é necessário entender das práticas tributárias de cada estado. Isso já foi falado. E tem muitas situações que têm exceções e regras específicas. Então, mais uma vez, falando acho que pela quinta vez, tudo precisa de muita análise, uma análise muito especial naquilo. Isso aqui afeta muito mais, como já foi dito, no mercado B2B. Porque isso aqui é feito para o mercado B2B, são relações entre as empresas. Se você for fazer uma venda direta para o consumidor, obviamente as regras tributárias podem variar de região para região e tem muitas questões que têm que ser consideradas também. Mas, em geral, o consumidor, tirando a parte do CPF da nota, ele não se importa muito com essa parte de tributação, ele se importa diretamente com o seu valor final, certo? É uma relação menos intrínseca que ocorre ali com relação, digamos, o que está descrito na nota fiscal. Para ele, já vem tudo mastigado quanto ele vai pagar.
Isso daí vai acontecer em situações parecidas, digamos que uma pessoa pode chegar e pode pegar e declarar no imposto de renda para ter restituição, isso daí já é outros 500. Mas enfim, no caso do mercado das empresas, tem muitas coisas pequenas que fazem muita diferença para elas. Então, quando você atua nesse mercado, você tem que levar em consideração todas as pontas para conseguir fornecer as melhores condições para o cliente. Ainda mais que o mercado B2B ele é muito mais tenso. Como já foi dito em outras aulas, se uma empresa do mercado B2B perde um cliente, normalmente ela perdeu um key account muito grande. Ela perdeu ali, tipo, seu principal, digamos, sei lá, às vezes metade do que a empresa ganha é derivado de um único cliente. Então, para ela correr o risco de perder esse cliente é uma situação muito complicada. Assim como ganhar um novo cliente, tipo, é um grande passo, porque você pode estar tirando uma grande fonte de renda de um concorrente que está passando para você. Então, nesse mercado, a concorrência é diferente. Porque muitas vezes o B2B, as empresas que estão fornecendo, elas se adequam às necessidades da empresa compradora. Diferente no mercado B2C, que normalmente as empresas já oferecem os produtos padronizados, com uma pequena personalização às vezes, mas que o cliente busca aquilo. Então, tipo, a concorrência nesse mercado B2B é muito tensa, porque ela realmente é muito direcionada para o cliente. E como o cliente, tipo, tem um poder de barganha normalmente grande, essa relação com a empresa normalmente compram bastante, pelo menos de grandes coisas que estão relacionadas diretamente à sua cadeia de suprimentos ou à sua produção, seja prestação de serviço ou realmente produzir produtos para venda, é muito mais complicado fazer essa relação. Porque os contratos tendem a ser de longo prazo, não há tantas compras diretas, digamos assim, que ocorrem. E essa relação tem que ser muito bem estudada porque é uma relação de longo prazo. Então, dificilmente uma empresa vai fazer uma grande compra, um grande contrato por impulso. Diferente que as pessoas normalmente compram e são mais afetadas pelo marketing, digamos assim. Por meio dessas informações, podemos classificar os 3 principais desafios relacionados à formação de preços, tendo como base o entendimento das variáveis desta aula. Identificar a estrutura societária e tributária de fornecedores e clientes. No caso, para fornecedores, você vai, no caso, analisar as vantagens que vai ter, e para clientes, você tem que estudar a melhor forma de fazer uma proposta para atender as vantagens que são possíveis para eles, ou compensar caso não tenha. Identificar os benefícios apresentados pelos estados e o Distrito Federal com relação aos tributos da esfera estadual. Analisar particularmente cada caso, também envolve questões de produtos e algumas indústrias em particular. Compreender que a concorrência em relação ao preço entre empresas corresponde a uma importante variável de precificação. Então, quando se trata do mercado B2B, você tem que levar isso em consideração também, porque muitas vezes, por exemplo, quando lá na empresa a gente recebe uma proposta que é de São Paulo e tem desconsiderado isso, nós vamos calcular, então no fim das contas, a tua proposta é maior do que você acredita. E isso realmente pode dar uma boa diferença a ponto de a empresa perder num levantamento de preços, qualquer que seja. Ou muitas vezes a empresa, que nem em caso de licitação, que eu falo bastante disso porque é a área que eu trabalho, boa parte do tempo, no caso de licitações, muitas vezes se faz uma proposta com um preço e quando você entra numa licitação está descrito no edital ou nas regras da própria certame que na tua proposta tem que estar sendo englobado, muitas vezes não é necessariamente pedido que estejam descritos, mas que tem que estar englobado no valor proposto, no valor máximo, todos os impostos. Então, aí que está a questão. Se foi pedido isso, significa que do valor que você está cobrando, vai ser deduzido de FAO. Porque lá na solicitação da proposta, no caso, próprias regras do edital, diz que vai ser deduzido e que tem que estar incluso. Então, quando o fornecedor não presta atenção nesses detalhes, é muito comum ver a empresa se ferrar tendo que fornecer preços bem menores do que tipo, ela estava planejando. Porque a regra da licitação pública é o seguinte, você não pode ter prejuízo. Nenhuma empresa pode vender para outra, no caso pública, se ela tiver prejuízo nessa comercialização. Mas ter um lucro ínfimo, que seja de 0,0001%, digamos, a margem de contribuição mínima sobre o preço dos teus produtos ou serviços, isso é permitido. Ou até mesmo que seja zero, só não pode ser prejuízo. Então, olha que complicado. Isso aqui, dizem, né? Isso é verdade. Tipo, o governo é o maior cliente que tem no país. Porque ele tecnicamente é o país. Mas você consegue fazer vendas gigantescas, consegue fazer contratos enormes, mas tem que tomar cuidado com todos os detalhes, porque muitas vezes todos os erros que você faça pode gerar multas. Isso aqui também vale para as empresas no mercado privado. No meio privado, as multas contratuais também é um peso forte. Então, muitas vezes, é bom você fazer o cálculo do preço corretamente, levando em consideração tudo o que existe, assim como foi descrito nessa aula ou nas anteriores, para não ter nenhum problema, então que acaba muitas vezes ou acabar abandonando o contrato porque você não tem condições de fornecer e, consequentemente, vai tomar multa, vai prejudicar teu cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá? Então, você pode perder clientes ou você pode realmente se ferrar tomando multas ou ser punido de outras formas também, ou simplesmente perdendo seu cliente ali, como foi dito, tipo, isso já é drástico para a empresa.
muitas vezes pode significar a falência da mesma. Então, gente, a aula de hoje é isso. Peço desculpas pelos erros de leitura que tiveram ali, igual eu falei, estou meio cansadinho já. Mas é isso. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma observação na aula, por favor, entre em contato comigo. Fico feliz quando você entra em contato, porque eu sei que estão vendo as aulas, tá? Então, façam as questões que foram postadas hoje, para a aula de hoje. E é isso, gente. Eu estou disponível pelos meios já informados, WhatsApp, chat, live, o que vocês quiserem, tá bom? Se quiserem aparecer na live também pra gente trocar um papo, pode aparecer também, tá? Não é ruim, todo mundo sai aprendendo com isso. Certinho? Gente, bom fim de semana para vocês. Obrigado por terem vindo ver essa aula. Na semana que vem, nós vamos ter nossa última aula com teoria, digamos, própria. E daí, na outra semana, é feriado. É dia 11 de junho. E nesse feriado, provavelmente eu vou postar a revisão de vocês. Se eu não postar a revisão de vocês nesse dia exato, por ser feriado e tal, até o início da próxima semana eu terei postando. Porque assim, como vocês vão ter um feriado ali no meio, eu não vou conseguir postar a revisão num dia de aula. Mas eu ainda assim vou fazer uma revisão de uma maneira que vocês não saiam prejudicados e consigam ter todas as aulas antes da semana de provas, beleza? Então vocês vão ter revisão. Mesmo que a próxima aula, que teoricamente seria a nossa última aula antes da prova, vai ter, no caso, aula-aula, e eu vou gravar a revisão como um extra nesse meio tempo. Então vocês vão ter, beleza, gente? Obrigado por ter vindo, bom fim de semana, se cuidem, juízo, usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos, tomem banho e façam tudo que tem direito aí para evitar frear as consequências dessa doença terrível que está assombrando o nosso país, beleza? Tchau, gente.